Prontinho, pode iniciar. Boa noite novamente, pessoal. Como vocês passaram, a gente dá continuidade à nossa matéria de apólices, contratos, falando aí das probabilidades, dos riscos, né? E quais são essas características quando a gente fala dentro de um contrato de seguro. E é muito importante a gente observar a principal característica quando eu falo de um contrato de seguro. Eu coloquei para vocês que quando eu vejo o risco, é onde o seguro nasce, e coloquei que é onde inicia o seu papel como técnico, né, nessa área, como pessoa que vai levar para o outro, né, as possibilidades de contratação do seu seguro, certo? Deixa eu só sair aqui, isso. E o que que acontece? Olhando para, né, o contrato de seguro, eu disse para vocês, então, que a gente tem aí o risco como a principal característica, e eu vou entender ao longo da aula de hoje que as pessoas elas preferem a segurança ao invés da incerteza. O risco, né, ele vem como um elemento que ele determina a contratação do seguro, tá? E se a gente for começar a falar de risco, né, se eu for esquiar, eu posso cair. Se eu sair dirigindo o carro, a moto, pode acontecer um acidente de carro. Se eu investir na bolsa, se eu comprar ativos, se eu comprar lá criptomoedas, eu posso ganhar, mas eu também posso perder. Isso são riscos, né? Isso é parte da nossa realidade, né? A gente convive a todos os momentos com a possibilidade, né? Nós estamos a todo momento suscetíveis a um risco, certo? E não vai ser possível, em nenhum momento, a gente falar assim, olha, não, aqui, né, eu consegui eliminar todos os riscos. Eu não tenho nenhum risco, né, aqui nesse momento. Isso não é possível. Ignorar o risco também não é ideal. Eu preciso entender quais são os riscos e eu preciso considerar o risco, né? E aí a gente fala, então, da decisão racional, que é, de fato, considerar que existe um risco. O risco, né? O conceito de risco é a possibilidade de evento futuro ligado a determinado perigo, algo que pode gerar prejuízo. E quais são as características do risco? O risco é algo que está no futuro, né? É algo incerto, eu não consigo precisar. Se eu, né, vamos supor, se eu falar, não, dia 25 de janeiro, às 15h45, a Natália vai bater de moto. Não. Ele é incerto. Se a Natália bater de moto, dia 25 de janeiro, às 15h45, não foi algo premeditado, tá? E, para além disso, né, a gente vai entender que o risco, ele precisa ser possível. Eu falei para vocês lá na primeira aula que os objetos do negócio jurídico, né, do contrato, não só do contrato de seguro, mas do contrato para a nossa legislação civil brasileira, vai falar que eu preciso de algo certo, eu preciso de algo que é lícito, tá? Então, essa também é uma característica do risco. É algo que pode acontecer, é algo possível, não é algo impossível. Por exemplo, eu consigo sofrer um acidente se eu estiver caminhando para a Lua? Não. Qual que é o sentido de eu fazer um seguro para não ser atropelada a caminho da Lua? Não é possível, tá? Então, eu sei que às vezes pode parecer exemplos meio sem noção, mas é para trazer a nossa realidade que a gente consiga conectar as ideias, tá? Então, o que acontece? Ele vai gerar
prejuízo. Ele não te dá certeza de prejuízo, mas eu sei que o risco, se ele vier a acontecer, ele vai gerar um prejuízo. Só que aqui a gente também precisa entender algumas diferenças. Eu preciso distinguir risco de perigo. O risco é uma possibilidade, tá? É a combinação do perigo com algo que vai acontecer. Isso é o risco. O perigo é a fonte, é a condição que aumenta meu risco. Vamos lá. O risco do contrato, dentro do contrato de seguro, é o acidente. Acidente de carro. Eu vou determinar lá dentro das cláusulas, inclusive eu falei para vocês que o risco ele precisa estar presente, determinado dentro do contrato seguro. Então, eu vou colocar lá quais são as coberturas do meu contrato, a quais riscos suscetíveis eu estou resguardado. Risco, acidente de carro, aconteceu. Qual que era o perigo que, digamos, que estava envolvido nesse risco? Alta velocidade. E aí eu trouxe aqui para a gente ver só trazer um paralelo, né? Quando eu falei lá atrás para vocês que o sinistro é o resultado do risco, né? Então, se eu, sabendo do risco, eu estava ali envolvida nesse perigo, entrei em alta velocidade, me vem o sinistro, tá? Vem aí uma colisão, que é o resultado do risco. Então, risco é diferente de perigo, tá? Vamos colocar aqui para vocês verem, e aí eu acho que fica mais fácil de distinguir. O jacaré, ele, de todo modo, ele vai oferecer um perigo. É perigoso um jacaré andando por aí. E se você estivesse nesse parque e o jacaré passeando, você estaria correndo perigo, tá? A qualquer momento o jacaré poderia te atacar. Então, aqui é um perigo, né? E é algo que está imediato, é a fonte, é a condição. O jacaré ele vai oferecer perigo. Se ele estiver lá na Mata Atlântica, ele vai oferecer perigo. Se ele estiver no Pantanal, ele vai oferecer perigo. Se ele estiver no Texas, ele vai oferecer perigo. Se estiver em qualquer lugar, tá? E aí eu coloquei ele dentro de uma jaula. Ele para de oferecer perigo? Não, ele não para de oferecer perigo. Mas o risco, aí a gente vê que existe só o risco, não o perigo. O risco, ele está, digamos que, determinado ao... Não que eu consigo falar, né? Eu falei para vocês que eu não consigo falar que a Natália vai sofrer um acidente de 25 às 15h45. Mas, aqui, eu consigo, de certo modo, prevenir o perigo. O risco é isso. Eu estou me resguardando do perigo, tá? Eu sei que andar de carro, dirigir o carro, quer dizer, ou dirigir a moto, pode oferecer um perigo. A moto, principalmente, né? Se a gente for pensar na moto hoje. Aí as pessoas que são né, motociclistas aí que têm a sua rotina com uma moto. O perigo, ele existe. Mas quando eu vou lá e faço um seguro, né? Um seguro de vida, um seguro da minha moto, eu entendo, eu vou mensurar o risco e, de certo modo, eu posso até tentar conter esse perigo, certo? Vocês conseguiram entender? O risco é a possibilidade de ocorrência do perigo, que vai gerar prejuízo econômico, patrimonial, físico e ou financeiro. O risco, ele não é certeza de prejuízo, ele vai apresentar a chance de que algo negativo pode acontecer, tá? Então, ó, o risco é o jacaré dentro da gaiola.
Mas se eu pular lá dentro, eu já estou em perigo, certo? Então, a gente precisa entender essas possibilidades, essas características para aprofundar. Vamos para um exemplo mais rotineiro. Eu sei que falei para vocês que é um risco, né, pilotar a moto. Mas eu estarei me colocando em perigo se eu for pilotar moto debaixo de chuva, em alta velocidade, com o pneu careca. Então, aí eu estou me colocando em perigo, tá? O risco é sempre pré-determinado. O perigo, ele é, digamos que, é o fator do risco, tá? Andar de moto na chuva, com pneu careca, correndo, é perigoso. Certo? Aí eu coloquei aqui, assim como a jaula não elimina o jacaré, o seguro não elimina o perigo, mas ele reduz o impacto se o dano acontecer. Então, tá, se eu estou pilotando a moto na chuva, e imagina que eu estou atrasada para dar aula, eu estou em alta velocidade, eu entrei ali em uma condição de perigo. Se acontecer um acidente, eu estou em alta velocidade, não, eu estou. Descrição muito, né, a moto. Mas eu estou atrasada, eu preciso chegar rápido, e aí vai e me acontece um acidente. O fato de eu ter o seguro não vai me deixar completamente imune, né? Mas vai diminuir o impacto. O meu impacto, se eu precisar arrumar a moto em um eventual acidente, o impacto de eu, às vezes, precisar comprar um medicamento para cuidar da minha saúde depois disso. Então, o que acontece? O seguro, ele vem e ele existe, né? Porque as pessoas querem diminuir o risco. As pessoas têm uma certa aversão ao risco, né? Eu coloquei para vocês. Tem gente que sente mais se perder R$ 1.000 do que se ganhar R$ 1.000. E quando você, como técnico em seguro, né, está atuando dentro dessa área, você vai precisar entender que as pessoas preferem segurança, elas evitam a incerteza, e você vai precisar entender que perder dói mais do que ganhar para muita gente. Principalmente para as pessoas que têm essa aversão ao risco, né? Para elas é doloroso se elas perderem, né, R$ 10.000. E pode ser que, né, a gente vai ver mais para frente que tem gente que vai apostar esses R$ 10.000 perdendo tudo ou para ganhar mais 100 mil. Isso são percepções com relação ao risco, né? Eu tenho uma determinada percepção com relação ao risco, mas a grande maioria das pessoas, elas têm essa aversão ao risco. E é daí que vem a necessidade, né, de seguros dentro da nossa realidade. Por quê? Ela vem, como eu disse para vocês, apesar de variar entre as pessoas, essa percepção com relação ao risco, a utilidade do seguro é a satisfação. No entanto, ela vai ser subjetiva, porque em alguns momentos pode ser que a pessoa vá contratar com um prêmio alto, né? Porque faz sentido para ela. E é claro que vamos colocar aí um acidente aéreo e um acidente terrestre. Num acidente terrestre, onde a gente envolve aí dois carros, o seguro,
a probabilidade de se ocorrer um sinistro, né, de a seguradora precisar reparar ali os danos, é maior, consideravelmente maior, do que a probabilidade de um acidente aéreo. Mas, paralelamente, o valor de um prêmio, o valor, né, que eu vou definir para um seguro aéreo é completamente diferente do valor que eu vou, e significativamente maior do que o valor que eu vou definir para um seguro, né, de veículo terrestre, que se envolve muito mais vezes em colisões do que aeronaves. Mas eu estou trazendo isso para vocês para a gente entender que tudo vai depender. Até essa percepção com relação ao que é valioso, ao que é valoroso para mim. E eu preciso, né, enquanto atuante nessa área, eu preciso dominar isso, né, para conseguir orientar as pessoas com as quais eu vou vender, né, eu preciso dessa percepção para levar para o outro uma sensação de valor. Né? Então, aqui, a consequência da aversão ao risco, né, é que eu tenho a perda, ela tem um impacto maior do que o ganho. Quem tem aversão ao risco, ela vai sofrer mais com a perda do que o ganho. Né? O seguro, ele vem para respaldar isso, para tranquilizar principalmente a essas pessoas nas quais, né, o sofrimento de se perder é muito grande. Então, a gente observa aqui, as pessoas preferem perder uma pequena quantia certa, né? E aí, quando eu falo perder, quando eu estou falando do pagamento do valor, né? Do prêmio do seguro. Então, eu vou pagar ali um valor pelo prêmio do meu seguro, na expectativa de que eu não terei uma perda grande no futuro. Então, quando eu falo de seguro, a gente entende que eu não tenho um investimento, ele não vai me trazer lucro, ele não me gera patrimônio, mas ele me gera proteção, ele me gera segurança. As pessoas contratam seguro por segurança, porque é útil para elas. É importante para elas estarem resguardadas e amparadas por algo, né? Como eu disse que não vai acontecer um acidente se eu pagar o seguro. Isso não vai acontecer, não é assim que funciona. Mas se eu tiver o seguro e acontecer o acidente, eu tenho proteção. Eu estarei de um certo modo, de certo modo não, eu estarei completamente diminuindo o risco para mim. Eu vou jogar o risco para o outro. O risco, ele não vai ser meu. O risco será do outro. Eu trago, então, a contratação de um seguro, eu crio um risco incerto, eu transformo um risco incerto em um custo certo, né? Eu vou pagar quanto para que eu esteja segurada de tal risco. E por quê? Né? Em alguns momentos, a gente ouve assim, nossa, esses dias eu, inclusive, ouvi uma pessoa contar que um fulaninho
tinha um carro mais antigo. Mas assim, hoje é antigo. Mas quando ele comprou o carro zero, ele pagou ali seguro durante longos anos e nunca precisou. Ele nunca fez uso do seguro. Só que, né, com o passar do tempo, hoje o carro já está com valor de mercado consideravelmente abaixo do que o que ele comprou, e aí ele parou de pagar seguro. Nunca usou, parece que, não sei se ele pagou, foi 12 anos e nunca precisou. Quando ele parou de pagar seguro, passou pouco tempo, não sei ao certo, o carro dele deu perca total. E aí ele não tinha seguro. Então, assim, foi um prejuízo gigantesco. E eu sei que em alguns momentos a pessoa pode falar assim, mas eu paguei e não usei. Tudo bem, mas de toda forma, o seguro aqui, ele cumpriu o papel esperado, né? Só que a gente precisa entender, enquanto pessoas que estão levando a necessidade de um seguro, que às vezes a gente coloca como o sinônimo, o contrário de alegria, como sendo tristeza, mas não é. Mas quando eu falo de alegria, o contrário da alegria é a frustração. Só que eu sei que para algumas pessoas mas eu paguei e nunca usei. Pode ser que naquele momento ela se sinta frustrada, mas a gente precisa levar o outro a entender que a frustração do prejuízo por não pagar e ter que dar conta desse prejuízo depois é muito maior. A frustração por não pagar e depois ver que precisaria usar é muito maior. Então, pagar o seguro faz com que conduzir, né, em demonstrar essas possibilidades para o segurado, isso vai mostrar que quando ele paga o seguro, mesmo que ele não use, a seguradora cumpriu o papel dela, né? A função social do seguro foi cumprida, tá? Que é dar segurança e tranquilidade, porque se o evento danoso tivesse ocorrido, ele não precisaria se preocupar com nada. Quem se preocuparia com isso seria tão somente a seguradora. Portanto, né, eu vou entender que a decisão racional é, de fato, fazer a contratação. A decisão de contratar um seguro é racional e envolve análise de custo-benefício. Eu vou precisar avaliar o valor do bem, a chance da perda e o valor do prêmio, porque não vai fazer sentido, né? Se eu tiver um bem que o valor do meu carro é 25 mil, exemplo. O prêmio do seguro está 15 mil. Mas espera aí. Eu só ando dentro da cidade, só eu que dirijo meu carro. Eu não fico andando em lugares perigosos. Na minha cidade, praticamente não tem incidência de roubo. Compensa. Porque vamos, né, é claro, gente, isso são exemplos. Vamos pensar que durante 2 anos eu paguei o valor do meu carro. Então, quais são as chances de eu me envolver em um acidente durante 2 anos e pagar aí praticamente um valor de prêmio de 30 mil reais em 2 anos? Sendo que meu carro vale 25, paguei mais do que o valor do meu carro. Então, isso precisa ser proporcional. A gente tem aqui um exemplo bem claro, né? Que eu tenho um bem de 100 mil reais, eu tenho um risco de 10%, e eu tenho uma perda média, uma possibilidade, né, de dano de 10 mil. O meu seguro ele vai ficar em 5 mil reais. Proporcionalmente, né, em relação ao bem, é interessante. Ou não?
Quando eu levo isso para o consumidor, eu preciso entender que ele não tem conhecimento técnico e específico para fazer essa análise. E a gente vai ver, então, né, além da pessoa que faz ali a venda e tudo mais, eu vou ter o subscritor de risco, que é aquela pessoa que vai fazer a análise. Ele vai pegar as possibilidades, a área que a pessoa mora, quantos anos aquela pessoa tem, a incidência de acidentes que essa pessoa já se envolveu. Tudo isso será analisado para determinar o risco. O risco, ele é uma decisão técnica, tá? Ele não será baseado tão somente na matemática, de fato, né? Eu preciso entender todas as possibilidades. Eu preciso me atentar a todas as probabilidades, porque se fosse só matemática, era muito fácil ganhar na Mega Sena, né? O que não é. Por quê? Não é só matemática. Aqui a gente fala de probabilidade. O subscritor, ele vai trabalhar diretamente com a probabilidade. E quando eu falo do evento da probabilidade, eu vou entender que está relacionado a todas as características, né? Todos esses elementos de quando eu falo da determinação do risco, da determinação do valor do prêmio, né? Então, o que acontece? Eu vou precisar entender, como eu falei para vocês, o valor do bem, a chance de perda, o valor do prêmio. Eu vou precisar observar o risco e N outras circunstâncias. Quando eu falo ali, por exemplo, de um seguro de vida, um seguro de viagens, cada um vai ter a sua particularidade, vai ter a sua peculiaridade, né? Então, isso precisa ser considerado. E o subscritor, ele vem, né, com esse papel importantíssimo. Ele vem e ele atua na transformação desse risco em uma decisão técnica, que você vai levar para o segurado, para o contratante, né, demonstrando que se ele vai comprar uma casa com seguro, o risco que ele corre é baixo. A percepção de valor dele, você precisa adentrar nessa percepção de valor dele, mostrando que o preço que ele paga não é maior do que o valor que ele leva. Né? Porque preço e valor são coisas diferentes. Preço ele vai pagar e ele vai levar valor disso, né? Apesar de não ser um investimento, que eu expliquei para vocês. É mais racional pagar o seguro. É mais interessante para o contratante pagar o seguro, ter a sua casa segurada, né? É mais tranquilo. E isso envolve e engloba a teoria da aversão ao risco, que é completamente diferente do amor ao risco, né? Quando a gente vê o amor ao risco, a gente vai ter pessoas que se envolvem muito com loterias, com apostas, e que até mesmo não vai fazer essa contratação, né? E nesse caso, né, eu coloquei aí, a pessoa abre mão de R$ 40, porque imagina que eu estou presenteando você que está assistindo a aula agora com R$ 40. Mas aí eu pego uma moeda e falo assim, o fulano, esses R$ 40 que eu te dei, a gente pode fazer o seguinte, você vai escolher cara ou coroa, eu vou jogar essa moeda para cima,
Se cai cara, esses 40 vira 100. Se cair coroa, você perde os 40 e sai com nada. Você pode ir embora agora com os 40. Você pode apostar e ganhar mais que o dobro ou perder tudo. Quando a gente fala das pessoas que têm essa aversão ao risco, elas não vão apostar perder tudo. Por quê? Eu falei para vocês lá no início que é mais difícil para a sociedade hoje perder do que ganhar. Para algumas pessoas vai ser mais difícil abrir mão dos 40 que já está ali na mão dela para apostar os 40 virar 100 do que seguir com os 40. Porque os meus 40 já está garantido. E será que os outros 60 que vai vir com 100 eu vou conseguir ganhar? Quando a gente fala, né, da aversão ao risco, eu preciso entender que existem possibilidades, existem probabilidades. Então, eu quero me resguardar desse risco. Eu não vou amar o risco, né? Eu vou amar a proteção, né? O seguro, ele se opõe, né, às apostas, às loterias, por isso. Porque o seguro, ele me protege. As apostas, ela me dá uma possibilidade de ganho, mas eu posso perder tudo também. O seguro, ele existe porque ele vai atender a nossa necessidade de segurança. Ele é útil para a gente. Se eu tenho uma moto de 15 mil reais e eu pago lá um seguro de 1.500, atende a minha segurança. Porque se amanhã minha moto for roubada e eu perder a minha moto, se eu não tenho seguro, eu perdi 15. Se eu tenho seguro, eu não perdi minha moto. Eu paguei 1.500 para não perder os 15. Se eu coloco lá um seguro no meu celular, o meu celular é um iPhone, sei lá, 17, vale quanto? 9 mil. E aí eu fiz um seguro de 750 reais. Se o meu celular for roubado, eu não vou perder os 9 mil. Eu paguei 750 reais. Quando a gente vai falar de seguro, eu preciso entender que as decisões aqui, elas não serão somente com relação a números, somente a matemática. Envolve emoção, vai envolver medo, vai envolver segurança, vai envolver a tranquilidade, vai envolver ao risco que a seguradora tem que cobrir, vai envolver as possibilidades da seguradora, tudo isso, né, vai estar sendo considerado. Apesar de serem avessas ao risco, eu tenho algumas pessoas que apostam. Mas isso é muito, às vezes, pela emoção. O seguro, ele vai envolver a emoção no sentido de superar a minha necessidade, de resguardar aquilo que, para mim, é valioso. A percepção da emoção dentro da loteria, dentro de uma aposta, é completamente diferente. O seguro, ele evita perda e me dá segurança. A loteria, ela busca ganho, é um sonho, baseado numa emoção. A segurança, ela também, ela pode ser encarada aqui como uma emoção, né? E como resultado do seguro,
mas a gente pode colocar isso como um paralelo dentro das apostas, né? Por quê? Como eu disse para vocês, o seguro ele não vem como um investimento. Estou apostando que nada vai acontecer. Não. O seguro ele vem para me resguardar, me respaldar. E é muito importante, né, a gente entender o que é o risco, a gente perceber e conseguir analisar todos os cenários, trazendo as possibilidades e as probabilidades de risco, né? Isso é o gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco, ele vai diminuir as perdas, como eu disse para vocês, se eu fiz o seguro da minha moto, que vale 15 mil, paguei 1.500, se a moto for roubada, eu não vou perder os 15. Eu paguei os 1.500. Ah, Natália, você perdeu os 1.500? Na verdade, eu diminuí o meu prejuízo, né? Reduzir as consequências financeiras. Então, vamos lá. Eu diminui o meu prejuízo, eu reduzi as consequências financeiras. Porque se eu não tivesse feito o pagamento dos 1.500, eu teria um prejuízo de 15 mil reais, porque eu não estaria segurada. Reduzir as surpresas também é gerenciamento de risco, né? Se eu vou lá e faço o pagamento do meu seguro, eu não tenho surpresas depois. Se eu vou lá e cumpro, estou em dia, eu não tenho surpresas depois. Eu também vou aproveitar oportunidades, tá? Isso também é gerenciamento de risco. E quando eu falo, né, da percepção, do entendimento de todos esses fatores, eu, consequentemente, vou ter uma adequada contratação de seguros. Porque se eu, né, como atuante na área, consigo mensurar as possibilidades e gerenciar os riscos, demonstrar os riscos, entender quais são os riscos, como eles podem acontecer, as vendas serão maiores, né? E, consequentemente, eu terei uma diminuição dos riscos conscientes, a retenção de riscos conscientes, né? Isso é importante. Por quê? Mantenho o meu relacionamento com aquele segurado, eu enquanto seguradora, fazendo as vendas, né? Isso vai me dar parâmetros para atuar além daquele contrato, mas continuar, né, fazendo ali tendo uma percepção com relação a esses riscos existentes e acompanhando o meu cliente, né? O gerenciamento de risco também é importante para a manutenção do fluxo produtivo. E eu coloquei aí para vocês a permanência da empresa no mercado. E quando eu falo disso, da permanência da empresa no mercado, eu não falo só da permanência da seguradora no mercado. Eu falo também da permanência de empresas que contratam seguros. Empresa que, em um eventual dano, em um eventual incêndio, ela está resguardada por um seguro e ela vai conseguir se manter. Isso também precisa ser levado em consideração, porque se hoje, por exemplo, eu tenho lá uma loja de roupas e aconteceu de cair um raio, né, por conta de uma chuva. Caiu um raio, teve um curto-circuito e de repente começou a pegar fogo e a minha loja toda pegou fogo e eu perdi tudo. E se eu não tenho seguro? Como é que essa empresa se mantém no mercado? E é interessante, é bom para todas as classes, toda a área, né, da economia brasileira. É importante que essas empresas se mantenham. É importante que as pessoas contratem esses seguros, né? Por quê? Eu falei para vocês lá atrás que o seguro, eu pago, você paga, o fulaninho paga, então quando eu vou fazer o uso, né,
do seguro, não é que isso vai sair do bolso da seguradora, mas é como se a gente fosse ali, todo mundo, uma sociedade, juntasse o dinheiro e agora a Natália precisou, nós vamos pegar o dinheiro para pagar. Isso movimenta a economia, né? Isso movimenta a seguradora. Então, isso é importante para a economia, gera fluxo, né? E, além disso, evita de que outras empresas percam aí a sua possibilidade de atuar, né? Por que também é importante gestão ou gerenciamento de risco? Para melhorar a relação das partes, né? Quando eu atuo, eu tenho um subscritor, eu consigo elencar os riscos para o meu cliente, eu consigo mensurar, eu consigo levar para ele, olha, a gente tem um prêmio tal, o valor do bem é tal, algo proporcional, isso vai gerar um estreitamento, né? Gerar uma tranquilidade de contratação. E é muito importante dentro da relação de segurador e segurado. Proteção da gestão, gestão da empresa, gestão das empresas, gestão da pessoa, né? Melhora também a responsabilidade, a reputação e responsabilidade, traz um senso de responsabilidade quando eu faço a contratação, né? Porque assim, por exemplo, eu fui comprar uma casa agora. E a pessoa na qual eu comprei a casa fez um seguro do imóvel. Então, o que acontece? Durante determinado período, eu estarei segurada, né, em relação aos riscos elencados lá na minha apólice. Por quê? Alguma pessoa agiu com responsabilidade. Ele me passou tranquilidade. Se for para eu indicar ele, as possibilidades aumentam. Então, isso é importante. E, para além disso, quando eu falo de gerenciamento de risco, quando eu entendo a importância do gerenciamento de risco, né, desse cuidado, eu vou entender que, consequentemente, eu vou ter que vidas e bens estarão preservados. Isso é uma das coisas mais importantes, né? Vidas e bens preservados. Nós queremos proteção, nós queremos segurança. As pessoas contratam seguro para terem proteção e segurança. Elas não entendem qual a probabilidade de elas se envolverem em um sinistro. Entende isso quem está do outro lado, vendendo, ou como subscritor, como técnico, essas pessoas entendem isso. As outras querem proteção. Elas querem que os seus bens estejam resguardados. Elas querem que as suas vidas estejam preservadas. E, para além disso, né, existe também a função social disso tudo, que é maior proteção ao ambiente, maior proteção à coletividade, né? A gestão, o gerenciamento de risco, ele traz isso, tá? Quando eu tenho gerenciamento de risco e quando eu entendo a importância do gerenciamento de risco, eu terei mais proteção ao ambiente e à coletividade. Gente, e quando eu falo isso, eu preciso entender que, Natália, mas eu não vou pagar o seguro porque o meu seguro ficou R$ 2.000 da minha moto, a minha moto vale R$ 14.000 e não compensa. Tá, mas vamos lá. Se você se envolver em um acidente, você deixou de pagar os R$ 2.000. Você vai ter o prejuízo da sua moto, que pode ultrapassar os R$ 2.000. Você vai ter que arcar com o prejuízo do terceiro. Dependendo de como aconteceu, você pode ter que arcar, né, com questões de medicamentos, falta no serviço, tudo isso
é prejuízo. Mas maior de todos, a gente precisa entender que, às vezes, o valor que você vai pagar ali do prêmio não se iguala ao prejuízo da sua moto somado ao prejuízo do terceiro. Porque se eu deixo de pagar pensando que, se acontecer alguma coisa, minha moto não fica em 2. Mas e o do terceiro? Fica em quanto? Isso também precisa ser analisado. Isso também precisa ser levado em consideração. E aí eu estou resguardando não só a mim, mas eu estou resguardando a coletividade. Eu estou resguardando ao ambiente no qual eu estou inserido. Então, isso também é gerenciamento de risco. Tá? A gente vê que a contratação de um seguro, a apólice, o contrato de seguro, ele está diretamente voltado para o gerenciamento de risco, né? A entender as probabilidades, né, com relação à área, com relação ao valor do bem, com relação a prêmio, com relação à sociedade. Tudo isso, né, vai ser analisado para ser apontado e mensurado o risco, né? Para que as pessoas elas tenham percepção e para que elas e que, como eu disse para vocês, como é algo emocional, essa segurança é algo emocional, para que isso faça sentido para elas e que elas consigam, né? Mesmo que elas não tenham a capacidade, né? Que assim, no sentido que a pessoa que está contratando ela é leiga no assunto, mesmo que ela não tenha a capacidade ali de entender o nível de perda que ela pode ter, você entra como esse gerenciador de risco para fazer um levantamento e levar segurança para ela, né? Então, a gente precisa hoje atuar nesse sentido, entendendo probabilidade, entendendo as possibilidades, entendendo quais são as variáveis, quais são as circunstâncias que podem influenciar no gerenciamento de risco, na determinação do risco, certo? Pessoal, para hoje e por hoje, a gente caminha para o final, tá? A gente para por aqui. Na próxima aula é o nosso último encontro. E não sei se vocês estão, mas se sim, agora às 9h50 a gente se encontra de novo. Como eu disse para vocês, se tiver ficado alguma dúvida, se precisarem de alguma instrução, eu fico à disposição e vou esclarecendo aí na medida do possível, tá bom? Obrigada a todos, obrigada pela atenção, uma excelente noite.